A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Estamos aqui porque Jesus deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Isaías profetizou, e se nós olharmos lá no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 13, versículo, eu não recordo, mas diz assim, que ele, Jesus, morreu desde a fundação do mundo. Antes que este mundo tivesse sido criado, antes que o homem tivesse pecado, Jesus, Deus, sabia que seria assim. O homem ia cair. E Jesus deu a vida lá antes da fundação do mundo. E foi profetizado, foi falado, e Jesus, tudo isso aconteceu. E nós estamos aqui diante da mesa, vamos participar do pão, do cálice, é uma ordenança do Senhor. Jesus ordenou que fosse assim. E é um memorial, Este pão que nós vamos comer, ele não se transforma no corpo de Jesus. É um pão que nós vamos comer, mas ele representa o corpo de Jesus que foi partido, foi pisado, foi moído ali na cruz. Vamos beber também do cálice, que é um suco, é um vinho, mas é um suco. Mas ele representa o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. E o texto que nós vamos ler é um texto conhecido, Isaías, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Só que antes de eu começar a ler esse texto, irmãos, eu gostaria de tocar em alguns versículos antes desse texto da ceia. Paulo, escrevendo no versículo 17 desse capítulo 11, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios. E ele fala, olha, eu não vos louvo, porque vocês quando se ajuntam, não é para melhor. E um pouco mais à frente, no versículo 20, o 21 diz assim, o 20 diz assim, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eles se ajuntavam num lugar, e Paulo está dizendo, olha, vocês se ajuntam lá como se fosse para participar da ceia, a ordenança, mas não é isso que vocês estão fazendo. E o versículo 21 diz assim, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Esse é o contexto do texto que nós vamos ler. E a partir do versículo 23, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui está a ordenança do Senhor, façam isso em memória de mim. Os coríntios, eles se reuniam para memorizar, trazer à memória a morte de Jesus, mas eles não estavam agindo assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que possamos ter no nosso coração a alegria de olhar e lembrarmos da morte de Jesus. Isso aqui representa que Jesus morreu, Isaías 53, mas também que ele virá, a morte do Senhor até que ele venha. E versículo 25 diz assim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes
em memória de mim. E o 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então são dois atos aqui. Nós estamos anunciando que Jesus morreu, seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado, mas ele vem. E parece-me que é capítulo 15, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição. E nós temos no versículo 20, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou e foi feito as primícias. Ele é o primeiro da ressurreição. E a sua ressurreição, irmãos, é maravilhosa porque ela nos garante que nós vamos ressuscitar. O versículo 23, um pouquinho à frente, diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Cristo as primícias, ele é o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Amém, irmãos? Está garantido, a palavra de Deus é a verdade. Jesus morreu, mas ressuscitou e nos garantiu que nós ressuscitaremos na sua vinda. Amém? Nós vamos participar de um pão, não há transubstanciação, é o pão que nós vamos comer e vamos tomar o vinho, o cálice. Mas Jesus está no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou. E Ele está conosco. Vamos orar, irmãos? Eu gostaria de pedir que vamos ficar em pé, irmãos. Põe a mão no seu coração e seja agradecido a Deus por isso que Ele fez. Nós não podíamos, Ele nos concedeu isso de graça. Não há mérito em nenhum de nós, mas Ele nos deu. Pai querido, estamos em Tua presença, a Tua igreja, Pai, reunidos no nome de Jesus, e queremos glorificar o Teu nome, pelo Teu tão grande amor, ó Pai, que deste Teu Filho amado, para morrer naquela cruz, para nos garantir o perdão, a ressurreição, garantir, Senhor, a vida eterna. Te agradecemos, te louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, e agradecidos que nós oramos em nome de Jesus. Amém.